Olá, meus irmãos, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, enfim, que você esteja bem a hora que você estiver ouvindo e vendo este vídeo. Mais uma vez, nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Hoje, nós vamos começar fazendo uma pergunta. Eu sempre me lembro do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele acha que todo bom sermão tem que ser expositivo, ou seja, você lê um versículo da Bíblia ou uma passagem bíblica e depois discorre sobre ela. Na verdade, nós não vamos fazer assim hoje, vamos fazer um pouquinho diferente. Mas no fim, eu acredito que vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Eu vou começar fazendo uma pergunta e não é para você responder, é para você pensar. Então, a pergunta é: qual é o tamanho de Deus? Bom, você não ouviu errado. Foi isso mesmo que eu perguntei. Qual é o tamanho de Deus? Aí você poderia pensar, mas pastor, como é que eu vou saber o tamanho de Deus? Tem jeito de medir o tamanho de Deus? A resposta é não e sim. Até o final você vai entender um pouquinho. Mas vamos dar uma olhada na palavra de Deus. Ali no sermão de Estevão, quando ele estava prestes a ser apedrejado ali pelos judeus, e no livro de Atos dos Apóstolos, ele fala que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Em outras palavras, seria mais ou menos assim: Deus está assentado nos céus e com os pés sobre a terra. Então, é mais ou menos isso que está querendo dizer este versículo. Então, para Deus estar sentado no céu e com o pé na terra, ele é um bocado grande. Agora, tem uma outra passagem muito curiosa e o pessoal gosta de brincar um pouco sobre isso. A primeira vez que eu ouvi foi através do pastor Ralph Mahoney. Ele diz o seguinte: ele está falando ali da passagem de Paulo e Silas em Filipos, quando eles foram açoitados em praça pública e depois foram levados para a cadeia, como pelo crime de pregar o evangelho. E na cadeia ainda foi recomendado que eles fossem guardados com todo o cuidado. E o carcereiro então amarrou os dois num tronco. E a palavra nos diz, isso está lá em Atos, eu vejo já para você, Atos capítulo 16, tem toda a história lá. E o que acontece? Eles são amarrados no tronco e a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começaram a cantar e a louvar a Deus, e também os outros presos escutavam. O pastor Ralph Mahoney diz o seguinte, que ele imagina que o pé de Deus é um pé bem grande. Ele está sentado no céu e com o pé na terra, tem um pé bem grande. Então, este louvor, principalmente por causa das circunstâncias em que ele foi elevado a Deus, então aquele estava tão agradável a Deus, este louvor, que Deus estava assim marcando o compasso do louvor com os pés. E como os pés dele são muito grandes, então ele provocou um terremoto naquela cadeia, e foi quando então
todas as celas se abriram, todos os presos foram soltos e finalmente o carcereiro queria se suicidar, mas Paulo e Silas se colocaram na frente dele e falaram: não faça isso porque ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E lá na frente você vai ver que o carcereiro se converteu ao Senhor, entregou o seu coração a Deus. Então, queridos, Deus é grande, o tamanho dele é uma coisa imensa. A palavra diz que ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Então, e no livro de Colossenses fala também sobre isso. Agora, o conceito de grandeza não é só referente ao tamanho físico. Uma pessoa pode ser grande por causa do seu tamanho físico, por causa do seu físico avantajado. Ou ele pode ser grande de outra forma. Por exemplo, alguns historiadores dizem que Alexandre, o Grande, era baixinho. Então, queridos, ele não era grande por sua estatura física, ele era grande por causa dos seus feitos, por causa daquilo que ele fez, por causa daquilo que ele conquistou. Agora, se nós formos analisar o tamanho de Deus baseados nos seus feitos, baseados naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fez e naquilo que Deus ainda haverá de fazer, então aí é covardia, né, irmãos? Aí se torna uma covardia. Mas por que o senhor está falando tudo isso, pastor? Aonde que o senhor quer chegar? Bom, finalmente nós vamos chegar aonde eu quero chegar. Eu quero dizer para você que tanto você como eu, em algum momento das nossas vidas, nós já determinamos um tamanho para Deus. Pastor, eu fiz isso? Ah, fez. Eu também fiz. E, pastor, eu continuo fazendo? Olha, meu irmão, sinto muito te desapontar, mas é possível que sim. Para algumas pessoas, Deus tem sim um tamanho determinado. E para algumas delas, um tamanho bem pequenininho. Existem pessoas, eu não estou condenando e julgando nenhuma dessas pessoas, que gostam de andar com um crucifixo pendurado no pescoço. Por favor, não se sinta ofendido. Os católicos, normalmente os católicos fazem isso, mas não são só os católicos. Os evangélicos também, alguns deles também usam uma cruz pendurada no pescoço. Eu me lembro do pastor Paulo Júnior, que uma vez ele viu uma cruz assim bonita no pescoço de um irmão. E aí ele foi lá e pegou aquela cruz, olhou assim, e o irmão falou: ó, pastor, a cruz está vazia, pastor, não tem nada nela, só a cruz. É sinal que Cristo já ressuscitou. Então, por isso que ela está vazia. Como que tentando se explicar para o pastor. E o pastor Paulo Júnior disse para ele: olha, ela não deveria estar vazia, mas aqui deveria estar a sua fotografia. Porque ali o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé
no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tá. Agora, mas não é só a questão do crucifixo, mas é a questão de quando nós somos confrontados com alguma situação que não nos agrada muito e nós temos que recorrer a Deus. Então, queridos, muitos de nós, você e eu, já recorremos a Deus e de uma forma tal que não parecia que Deus era tão grande assim. Agora, isto não é privilégio só nosso, ou privilégio ou desventura, é só minha e sua. Mas nós temos alguns irmãos amados na Bíblia que também pensavam e agiam assim. Abram comigo, faça uma pausa. Antes de fazer a pausa, primeiro você precisa saber onde é que você tem que abrir. Abram comigo o Evangelho de João, capítulo 11, certo? João, capítulo 11, e eu vou te dizer os versículos, do versículo 1 até o versículo 45. Ah, pastor, mas é muita coisa para eu ler. Bom, eu acredito que seria bom. Agora sim você pode dar uma pausa e pode ler. Eu não vou ler para vocês esses 45 versículos. Eu apenas vou falar sobre eles. Então, o texto em si, ele está falando, antes disso, no capítulo 10, ali no finalzinho do capítulo 10, desse mesmo Evangelho de João, Jesus estava ali pregando na Judéia e os judeus, aquelas pessoas que estavam lá só para criticar a Jesus, eles começaram a encher as mãos de pedra e queriam apedrejar a Jesus. E no fim, Jesus acabou saindo de lá, porque o povo não exatamente o povo, mas principalmente os religiosos daquele tempo, estavam ali querendo apedrejar ao Senhor Jesus. E ele saiu de lá, e já fazia algum tempo, e agora ele estava num outro local. E quando ele está nesse outro local, chega uma notícia, um recado, que dizia o seguinte: Lázaro, aquele a quem o Senhor ama, está doente. Foi um recado de Marta e de Maria. E a Bíblia diz que Jesus amava a Lázaro, amava a Marta e a Maria. Toda vez que Jesus passava por Betânia, que era o lugar onde eles moravam, Jesus se hospedava na casa deles. Então, era alguém muito chegado, eram pessoas muito chegadas a Jesus. E foi exatamente na casa de Lázaro, ali em Betânia, que Jesus ensinava, e Maria ficava assentada aos seus pés, e Marta ficava feito louca lá na cozinha, tentando abastecer de comida aquelas pessoas que estavam lá para ouvir a palavra de Jesus. Ela ficou brava e falou para Jesus, olha, Senhor, manda Maria me ajudar aqui, eu estou sozinha aqui e a Maria só quer saber de ficar aí sentada, ouvindo a tua palavra. E Jesus repreendeu a Marta. Todos nós conhecemos essa história. Ele diz: Marta, Marta, por que você está tão afoita, está tão aflita? Maria escolheu a melhor parte, que nunca lhe será tirada. Isso aconteceu na casa dessas 3 pessoas que Jesus amava.
E agora vem a notícia que o irmão delas estava doente. E Jesus falou: olha, nós vamos voltar lá. Aí os discípulos ficaram apavorados. A Tomé, principalmente, disse: Senhor, mas como assim? A gente saiu de lá praticamente fugido. E lá o Senhor não vai ser bem recebido. Eles estão querendo que o Senhor morra. E Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Até que finalmente ele resolveu ir para Betânia. E quando ele disse: nós vamos voltar para lá, Tomé disse: vamos lá, pessoal, vamos voltar e morrer junto com ele. E Jesus voltou para os seus discípulos e falou: olha, Lázaro, ele não está doente, ele está dormindo, Lázaro dorme. E os discípulos falaram: mas Senhor, se ele está dormindo, então é porque está tudo bem, então a gente não precisa voltar lá. E aí Jesus disse com todas as letras: Lázaro está morto. Ou seja, o sono que Jesus estava falando não era o sono de dormir à noite, aquele sono gostoso que você deita e dorme e acorda no outro dia revigorado. Mas o sono que Jesus estava falando era o sono da morte. Lázaro estava morto. E quando Jesus chegou lá em Betânia, Lázaro já estava sepultado, fazia 4 dias. Então, aí nós começamos a entender que nós não somos tão culpados assim. Então vamos lá. Quando Jesus ainda nem tinha chegado em Betânia, Marta, aquela que cuidava que corria com todas as coisas, com a comidaiada toda, ela soube que Jesus estava chegando e ela foi correndo encontrar com Jesus. Estava todo mundo lá chorando, havia um ambiente de muita tristeza. Teve gente que veio ali da Judéia, de Jerusalém, Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Pessoas vieram de Jerusalém para consolar aquelas 2 irmãs. Então estavam lá chorando junto com elas. E Marta, quando soube que Jesus estava chegando, ela saiu correndo e foi encontrar com ele. E chegando lá, ela se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não sei quantos de vocês perceberam. Eu já ouvi muitas ministrações sobre esta passagem e muitos elogios à fé de Marta, né? Eu diria fé de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria todo o poder para impedir que o meu irmão morresse. Mas agora, que já faz 4 dias que Lázaro está sepultado, então o Senhor não pode fazer mais nada. Ela não disse isso, você não vai ler isso, mas tudo isso está subtendido naquilo que ela disse. Ou seja, o Senhor tem poder apenas para impedir a morte do meu irmão. Ou teria, se tivesse chegado a tempo. Mas agora, o Senhor não pode fazer mais nada. Mas aí, ela mandou um recado para Maria. Maria estava chorando e chegou o recado para Maria: olha, o mestre está aqui e está te chamando. E Maria saiu correndo. E as pessoas que estavam ali chorando junto com ela pensaram: acho que ela está indo no sepulcro para chorar lá. E foram correndo junto. E quando Maria viu a Jesus, a mesma coisa, se prostrou aos pés de Jesus e disse:
a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse atendido rapidamente quando nós mandamos o recado para o Senhor, se o Senhor não tivesse levado tanto tempo para chegar aqui, o meu irmão não teria morrido. Também você não vai ler isso, mas está subentendido. Ela disse as mesmas palavras que Marta. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Queridos, o que essas duas irmãs queridas estavam falando? O que elas estavam fazendo na prática? Estavam determinando um tamanho para Deus. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso era todo-poderoso enquanto o seu irmão estava doente. Mas depois que ele morreu, aí ele já não era tão todo-poderoso assim. Queridos, não é só questão de morte na nossa família, não é só quando nós perdemos entes queridos, mas muitos de nós, muitas vezes, somos levados a situações que, quando ela chega num ponto, a gente pensa, bom, agora não adianta mais. Agora não adianta mais nem incomodar o mestre. Deixa eu me acomodar aqui. Melhorou. Agora não adianta nem orar sobre esse assunto, porque do jeito que as coisas ficaram, nem o Senhor Jesus vai ser capaz de resolver. Mas aí não parou por aí. Aqueles judeus que foram correndo ali junto com Maria, eles foram um pouquinho mais irônicos. O que eles disseram? Não podia este, que curou a tantos enfermos, que deu vista a tantos cegos, que fez tantos paralíticos andarem, não podia este impedir que Lázaro morresse? Novamente, a mesma situação. Queridos, eles estavam dando um tamanho determinado para Jesus. Agora, para um pouquinho e pensa comigo. Quantas vezes você e eu fizemos isso? Em determinada situação da nossa vida, talvez hoje você esteja assim, talvez hoje você se encontra nesta situação, a ponto de dizer, agora não tem nem como orar, eu não sei nem como eu vou orar, eu não sei nem de que maneira eu vou orar, porque a situação está tão ruim, mas está tão ruim, que até se Deus tivesse intervido há alguns dias atrás, talvez pudesse mudar. Mas agora não dá para fazer mais nada. Agora já foi. Agora já passou. Agora não tem mais nada que se possa fazer, e alguns abandonam a fé, alguns se afastam da igreja, alguns se afastam de Deus, alguns não leem mais a Bíblia e tem situações piores. Eu conheço algumas, que a pessoa não só abandona a fé, mas como passa a ter raiva dos cristãos, dos pastores, da igreja. Ou seja, no fundo, como a igreja é o corpo de Cristo, no fundo, as pessoas estão
com raiva de Deus. Porque eles acabaram concluindo erroneamente que, afinal de contas, Deus não é tão grande assim. Mas voltando, aí Jesus ficou muito compungido. Ali o versículo 35 diz que Jesus chorou e ele falou: me leva até o túmulo. E eles levaram Jesus até onde estava o túmulo. E os túmulos naquele tempo, o túmulo de Jesus também foi assim, era cavado numa rocha e depois eles punham uma pedra em cima. Era a maneira dos judeus de sepultarem ali os seus mortos. E aí Jesus deu uma ordem, ele falou: tirem esta pedra. Aí todos aqueles que estavam lá, inclusive Marta e Maria: mas Senhor, já são 4 dias, ele já está cheirando mal. Às vezes, queridos, a situação está tão feia do nosso lado que está até cheirando mal. E Jesus insistiu para que eles tirassem a pedra. E eles tiraram. Aí Jesus levantou as mãos aos céus e começou a orar. Interessante a oração de Jesus. Aliás, a oração de Jesus nunca era igual à nossa. Porque Jesus nunca orou a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Ele não pecava. Mas a oração dele foi: Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas eu não estou orando ao Senhor por minha causa, mas estou orando ao Senhor por causa destes que estão aqui ao meu redor, para que eles creiam que eu sou enviado do Senhor, para que eles creiam no Senhor, para que esse pessoal todo parem de dar um tamanho específico para o Senhor, mas que eles creiam que o Senhor é o Todo-Poderoso e que eles creiam que o Senhor me enviou aqui para uma obra determinada, para uma obra específica. E orou, e depois de ter orado, ele deu uma ordem. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, vivo e ressurreto. Só que ele estava todo enrolado, era uma forma deles sepultarem também os mortos, né? Jesus também foi sepultado assim. Eles enrolavam em panos, em lençóis com aromas, com perfumes, tudo. Quase como uma múmia lá dos egípcios. Então Lázaro saiu, mas ele saiu caminhando meio torto, meio com dificuldade. E Jesus falou: desamarrem ou desatai-o e deixai-o ir. Desamarra e deixa ir. E foi o que eles fizeram. É claro que Lázaro, não sabemos quanto tempo mais ele viveu, mas depois ele voltou a morrer. O único que ressuscitou e está vivo até hoje é o Senhor Jesus. Todas as pessoas que foram ressurretas na Bíblia, que morreram e ressuscitaram, elas voltaram a morrer de novo. E aí normalmente partiram para o Senhor. Mas aí é outro caso, aí é outra história. Então, meu irmão e minha irmã, não importa a situação que você esteja vivendo. Você perdeu o emprego e está orando a Deus para que Deus te dê um outro emprego e nada. E chega no fim do mês, chegam as contas e você ora e não acontece nada. E aí
você começa a vender, se desfazer das coisas que você comprou na sua casa com tanto sacrifício, e você dispõe daquilo lá normalmente por um valor inferior ao valor real, e aí você ora a Deus e ora a Deus e nada. Amados, eu quero te dizer uma coisa. Você pode estar passando pela situação que você estiver, mas eu digo para você que Jesus está no trono. Ele continua sentado no trono. Ele não está estressado. Ele não tem pressa. Mas ele chega na hora certa, no momento certo e independente de qual seja a situação. Ainda ontem, a minha esposa e eu estávamos conversando sobre uma família que o chefe da família ficou desempregado. E a situação foi apertando de tal maneira que eles chegaram ao ponto de ter que vender as coisas para poder pagar as dívidas, para não ficar, principalmente dívida com banco, com coisas que depois, se você não paga, vão acumulando juros sobre juros, e isso é uma situação que não tem mais fim. Vai chegar uma hora que uma coisinha que era muito pequena, ela cresce de uma maneira tal que aí fica muito mais difícil. Mas o interessante desta família é que eu não vi eles perderem a esperança. Eles continuaram confiando em Deus. Eles não blasfemaram contra Deus nem contra os irmãos e ficaram ali esperando em Deus. E sabe o que aconteceu? Deus veio. E hoje ontem, aliás, nós estávamos lembrando com alegria desta família e de o quanto Deus foi e está sendo bom para com eles. Amados, Deus não tem pressa. Ele soube que Lázaro ia morrer e ele continuou no lugar que ele estava. Ele só foi quando ele achou que deveria ir. E chegando lá, ele encontrou dor e desespero. Mas o que ele fez? Ele trouxe paz a todos aqueles que estavam lá. E a Bíblia diz, no finalzinho, que muitos dos judeus que estavam ali creram nele, creram em Jesus. Ou seja, Jesus é o Todo-Poderoso. Não dá para estipular um tamanho para Jesus, não dá para dimensionar o poder de Jesus, não dá para dimensionar a graça, a misericórdia e o amor de Jesus. Por isso, meu irmão, nunca desanime. Você não entrou num barco furado. Quando você se tornou cristão, você não entrou numa barca furada. Mas você passou a fazer parte de uma família eterna, que é a família de Deus. E se você ainda não entrou neste barco junto com Jesus, então entre. Vale a pena. Ah, mas o barco está furado. Ele vai afundar. Não vai afundar. Ele pode chegar quase a afundar, mas não afunda. E às vezes ele chega a submergir. Mas o que acontece? O Senhor Jesus faz com que ele volte à tona. Porque ele pode. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Deus é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, e ele é onisciente, ele conhece e ele sabe todas as coisas. Então, meus amados,
que você e eu permaneçamos firmes na graça de Deus. Que você e eu, mesmo ainda atravessando essa tal de pandemia, que era para ser para 15 dias, depois passou para um mês, depois para 3 meses, e agora já se passaram mais de um ano, e nós ainda estamos aí nos debatendo com ela, perdendo entes queridos, e cada vez mais pessoas contraindo este vírus. Algumas ficam em estado graves, outras estado grave, outras não, mas vamos permanecer firmes e firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Porque tem o seguinte: o Filho de Deus, a Filha de Deus, não morre. Nós temos agora mesmo um pastor que está numa situação muito grave na UTI de um hospital. Agora eu digo para você, ele não vai morrer. Mas como assim, pastor? E se ele morrer, você não vai passar vergonha? Não, eu não vou passar vergonha pelo seguinte: ele não vai morrer. Os filhos de Deus não morrem. Ele vai simplesmente viver, continuar vivendo no outro mundo muito melhor do que este. Então, isso um dia também vai acontecer comigo e com você. Nós não vamos morrer. Nós vamos estar com Jesus numa situação muito, muito melhor do que a que nós estamos hoje. Nós vamos estar num lugar onde não há choro, não há dor, não há lágrima, não tem nem noite, é só dia o tempo todo, é um dia que não tem fim, e onde nós vamos estar sempre felizes. Lá não entra nada que contamine, e, queridos, e vamos estar com o Senhor para todo o sempre. Então, nós não vamos morrer. Se você conhece alguém da sua família que é cristão e está numa situação muito complicada no hospital, saiba que ele não vai morrer. Ele pode ser curado e voltar a estar entre nós e se ter bastante utilidade para Deus. Ou ele pode continuar vivendo num outro lugar. O seu corpo, a sua carcaça podem partir, podem se desfazer, mas a sua alma, o seu espírito, no seu espírito, ele vai estar em outro lugar, com outro corpo, e que não se corrompe, e com uma alegria que não tem como dimensionar. Então, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E eu estou gravando isso numa tarde de domingo, que é o Dia das Mães. Eu quero deixar aqui um abraço para todas as mamães que estão ouvindo esta palavra e este vídeo. Que Deus fortaleça vocês a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.